E temos aí a volta da violência contra petistas. Teve aí atentado terrorista nesse final de semana na sede do PT de Ribeirão Preto. Jogaram 4 explosivos para explodir a sede do PT de Ribeirão Preto. Aí você vê o quê? Ao mesmo tempo, começaram aí a surgir nas redes sociais, com muito alcance, alguns alcançando milhões de pessoas, vídeos simulando ali pastores que, para tirar o diabo do corpo, começam a agredir petistas, dizendo que petista tem o diabo no corpo. Você falou o quê? E isso passou a viralizar muito no WhatsApp em grupos evangélicos. Se é petista, tem o diabo no corpo. Você fala, olha só que coisa. Ao mesmo tempo, também atacaram o Lindbergh Farias num restaurante. Ele estava ali indo jantar e um bolsonarista passou ali disseminando fake news contra o Lula e o filho do Lula e xingando o Lindbergh. Eles falam o quê? Voltamos então nessa época em que quem é do PT não consegue mais nem sair na rua porque vai chegar um fascista qualquer para atacá-lo? Eu lembro na época da Lava Jato que era assim, e a imprensa sempre relativizava. Lembro inclusive que chegaram a dar tiros na caravana do Lula. Ele fez uma caravana em 2017 para rodar o Brasil, né? E aí deram tiros na caravana dele, e lembro da Vera Magalhães falando que a culpa era do próprio Lula, que o Lula bebia demais e que era o Lula quem incentivava a violência e que, olha, isso é da política. Dar tiros no outro é da política. Vera Magalhães. Por isso que toda vez que essas jornalistas são achincalhados, eu dou risada. Mas a extrema-direita voltou a fazer isso e, novamente, contamos aí com a complacência da imprensa, que simplesmente colocou ali, eu vou até mostrar aqui, eu usei a palavra confrontou porque eu estava vendo o vídeo, né? De um veículo de imprensa que diz: influenciador confronta Lindbergh. Pô, se o Lindbergh tá lá, na dele, indo jantar, chega alguém e começa a xingá-lo, isso é confrontar ou isso é atacar? Pois bem, aí você fala, ok, eu já mostro aqui o vídeo. O bolsonarista se deu mal, viu? O restaurante inteiro o expulsou e passou a fazer o L. Aí você fala, isso no Rio de Janeiro, hein, que é o lugar aí que tem mais bolsonaristas. O restaurante inteiro ficou contra o bolsominion. Você fala, que coisa. Nisso aí, lá em Ribeirão Preto, chegaram a postar a imagem da câmera de segurança, mas é escuro, não dá para ver direito. Mas dá para ver aqui, a sede do PT de Ribeirão Preto foi atacada. Isso aqui são explosivos caseiros, né? Bomba de fabricação caseira. Você vê aqui que parece um negócio da escola, mas aqui eles colocam alguns explosivos. Tem aqui uma coisa aqui, tem um pavio, né? O pavio vem aqui e depois explode aqui. Aqui deve ter outros explosivos que explodem junto. Aí tem aqui um coquetel molotov. O coquetel molotov já detonado, né? Esse aqui explodiu. Aqui tem parte de um coquetel molotov que explodiu, né? Ou seja, coloca-se esse pavio aqui com algumas coisas químicas dentro de uma garrafa, taca. O objetivo é o quê? É que a garrafa exploda, então vai vidro para todo lado, quem estiver por perto se corta, e onde explodir, começa a pegar fogo, ou seja, esse pavio faz pegar fogo. Então o que eles queriam mesmo é que pegasse fogo aqui, o gramado, tudo, e causasse um incêndio no local. Aqui outro coquetel molotov, outro pavio aqui. Então jogaram 4 coquetéis molotov, um era aqui de uma fabricação um pouquinho aparentemente melhor. Aí você vê que coisa. Por sorte, eles explodiram e não causou aquele efeito de fogo que geralmente causa um coquetel molotov quando joga, ele explode e sai chama pra caramba. Não deu. Os bolsonaristas não eram tão inteligentes para fazer um coquetel molotov bom, dos bons. Então, não conseguiram tocar fogo na sede do PT de Ribeirão Preto. Eles falam o quê? Então voltamos a esses tempos em que estão tentando tocar fogo, explodir a sede do PT. Chegamos nesse tempo aí. 2026, Brasil. Você fala, que coisa, hein? Com a imprensa, obviamente, ajudando nos ataques ao PT, ao Lula, com fake news. As fake news da imprensa voltaram com tudo. Quem acompanha o Plantão Brasil, pelo menos desde dezembro, a maioria dos plantonistas está aqui desde antes disso, lembra que em dezembro eu falei, vai voltar a Lava Jato 2.0, a tentativa de golpe contra o Lula virá com tudo em 2026. A gente precisa se organizar, a gente precisa se unir, porque 2026 vai ser o ano aí mais importante. Eu sei que plantonistas estão falando, Thiago, tô cansado de ser sempre o ano mais importante, sempre a luta mais importante. Pô, não tem um dia de paz nesse país. Não depende de mim, né? Eu sou aqui o mensageiro. Apenas estou analisando aqui, mostrando o que está acontecendo. E nesse caso eu avisei antes, vai ter guerra em 2026, porque a extrema-direita vem com tudo para tentar entregar o Brasil. Os banqueiros do Brasil já decidiram que não dá para ficar com mais 4 anos de governo progressista. Não dá para que os trabalhadores tenham melhores condições por mais 4 anos, que o desemprego continue tão baixo por mais 4 anos, que a renda dos trabalhadores aumente tanto.
por mais 4 anos. Não dá. Os banqueiros, o agro, os bilionários do Brasil, e eles são os patrocinadores da imprensa, eles já decidiram, não dá. Tem que começar. Por isso que a imprensa começou a atacar o Lula, a Alexandre de Moraes, qualquer um que seja aí ligado ao Lula direto ou indiretamente, já passou a ser atacado com fake news. Até eu estou sendo atacado com fake news, então imagine isso aí. E ó, já tô faz tempo, hein? Então imagine, é isso aí que é o que tem aí no cardápio para 2025. Muita luta contra os lavajatistas, a direita e a extrema-direita de mãos dadas para tentar derrubar o Lula. E olha, pelas pesquisas aí, estão logrando êxito, pelo menos num primeiro momento aí, porque o Flávio passou o Lula nas pesquisas todas, em todas as pesquisas. Não tem uma aí em que o Lula ainda esteja na frente do Flávio. Você fala, que coisa. Ah, mas está empatado. Engraçado, né? Quando o Lula estava um ponto na frente, a gente falava, Lula está ganhando. Quando ele está um ponto atrás, é empatado. 2 pontos atrás em algumas pesquisas, não é empatado. Ah, é manipulada. Pô, quando o Lula estava 10 pontos na frente, a gente acreditava na pesquisa. Quando ele está atrás, não acredita mais. É só sair na rua. É só sair na rua e sair da bolha que você vai ver que está bem dividida a população. Bem dividida. Muito mais do que em 2023, quando o Lula tinha uma popularidade muito maior do que tem hoje. 15, 20 pontos maior aí, comparando positivo a negativo do que tem hoje. Então você vê, na época não estava dividido, mas não era tanto, era a maioria a favor do Lula. Hoje está dividido, bem dividido, metade a metade. Aí, ok, depende obviamente do lugar que você mora. Tem lugares que tem mais, tem lugares que tem. Quem está assistindo de Santa Catarina vai falar, Thiago, queria eu que metade das pessoas aqui gostassem do Lula. Realmente, em alguns lugares não, em outros lugares mais. Pois bem, nisso aí, olha só o que aconteceu aí com o Lindbergh. Eu vou te mostrar aqui do começo ao fim como o cara atacou o Lindbergh e como a imprensa finge que não é nada. A imprensa, ó, influenciador confronta Lindbergh em restaurante no Rio, confrontou. Recebendo 300 mil de propina e você defendendo bandido, Lindbergh. Fala aí, Lindbergh. Ladrão é Bolsonaro, seu filho. Ladrão é o filho do Lula. Você defende bandido. Você defende bandido. Defende bandido. O filho do Lula está recebendo 300 mil de propina e você defende bandido. E você defende bandido. E você defende bandido. E você defende bandido. Você defende bandido. Tá bom? Defensor de ladrão. Defensor de ladrão. Defende o filho do Lula. Bandido. Bandido. 300 mil de propina. Defensor de ladrão. Defensor de vagabundo. Defensor de vagabundo. Defensor de vagabundo. Você defende ladrão. Defende vagabundo. Defende vagabundo. Pessoal. Você é fujão. Você é fujão. Filho do Lula recebendo. Aí deu ruim, aí você vê, o cara, o filho do Lula recebendo 300 mil de propina. O sigilo bancário do filho do Lula comprovou que isso era fake news. Então é comprovado que é fake news o que o bolsonarista estava fazendo. E aí você viu que ele começou, aí depois foram 2 ou 3 pessoas, aí depois o restaurante inteiro passou a gritar olê, 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 Lula, Lula. E você fala, que coisa. Eu lembro na época ali, 2016 e tal, foi cancelado por jornalistas e tal, o Zé de Abreu, só por defender o Lula, também estava num restaurante no Rio de Janeiro, e aí uma fascista com o marido começaram ali a falar, ele cuspiu na cara da mulher. Aí eu vi gente de esquerda, a Tabata Amaral, por exemplo, nossa, você cuspiu numa mulher. Aí ele falou, eu não cuspi em mulher não, eu cuspi numa fascista. Porque o Zé de Abreu tem uma coisa que é a mesma mentalidade que eu tenho. Para ser mulher, tem que ser humano. E fascista, para mim, não é nem gente. Então, não é uma mulher que ele cuspiu, não, é uma fascista. Não é gente, não é ser humano. É isso aí, viu? É isso aí que estão tentando fazer com que volte. Ou seja, qualquer pessoa aí que é petista sai na rua, eles querem achincalhar com a pessoa. Tem ali a sede do PT, vamos tacar coquetel molotov. Isso tudo tem... Nada disso é coincidência, né? Tá? Tem método. Esse é o método do bolsonarismo, tá? O método que o bolsonarismo, eles estão incentivando isso. E aí passaram a incentivar, o presidente do PT até já falou sobre isso, ó, começaram a colocar esse tipo de vídeos aí no TikTok, ó, do cara agredindo petistas para tirar o demônio do corpo. Aí você fala, o quê? Ou seja, é para bater em petista, esse tipo de vídeo incentiva para que o que aconteceu com o Lindbergh aconteça com mais gente, tá? Esse tipo de vídeo.
E incentiva também que se alguém sai com uma camisa do PT, alguma coisa assim, seja agredida na rua. Isso está incentivando. Esse tipo de vídeo tem milhões no TikTok. O presidente do PT falou que vai tomar todas as medidas jurídicas cabíveis e tal. Tem só uma coisa no discurso da esquerda, comparado aí ao discurso da extrema-direita, que eu fico assim quando uma coisa dessa acontece. Por exemplo, se eu sou deputado, não o caso do Lindbergh, esse caso aí, eu ia falar, olha, acionei aqui meus advogados para prender quem é que divulgou esses vídeos, para prender por violência política, que é crime no Brasil e da cadeia, já prender em flagrante, já pedir a prisão em flagrante, para multar as redes sociais que mantiverem esses vídeos. A rede social tem como saber se o vídeo é repostado. Então, se mantiver qualquer vídeo, mesmo postado por outra conta, para que seja multada, e eu faria isso. E acionei a Polícia Federal para investigar quem é que é o mandante disso tudo, porque isso não são coincidências. Tem que ter uma investigação da Polícia Federal para saber quem é o mandante. Só que eu não sou deputado, eu não posso fazer isso. Eu mandei mensagem aí para o meu amigo Lindbergh Farias e falei, acionei a PF para ver quem é que tá fazendo isso. E mandei mensagem para o Edinho também, presidente do PT, e falei, aciona a PF também, para ver, porque isso tudo não é coincidência. Tem um mandante. Quem será que é o mandante? Esse mandante é ligado a quem? Eu tenho certeza que se investigar direitinho, talvez o caso ali de Ribeirão Preto seja um caso que as pessoas estão vendo esses vídeos tal, e estão se instigando a fazer isso. Talvez, não sei não, se é caso isolado, entre aspas. Porque se a pessoa está sendo incentivada pelos vídeos, não é isolado, né? Porque são várias sendo incentivadas, milhões recebendo esses vídeos todos os dias. Mas quem é o mandante desses vídeos? Eu tenho certeza que se investigar, chega em Flávio Bolsonaro ou em alguém da campanha dele. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é tática de campanha da extrema-direita, porque vai chegar o período eleitoral e eles precisam que as pessoas tenham medo de fazer campanha para o PT. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa coisa maldita. Falou!